Vamos começar? Sabe aquela sensação frustrante, aquela vozinha que fica dizendo que a gente tá pra trás, que o tempo tá passando e nada acontece? É um sentimento que consome, né? Mas e se a gente estiver olhando para o problema do jeito totalmente errado? Parece que todo mundo recebeu um manual de instruções, menos a gente. A pessoa se esforça, luta, tenta forçar as coisas, mas no fim do dia parece que continua no mesmo lugar. Essa paralisia, enquanto o mundo parece girar cada vez mais rápido, é o ponto central da nossa análise de hoje. Então, vamos pensar nisso. E se toda essa luta for só um sintoma e não a causa do problema? A fonte que a gente analisou propõe uma virada de chave bem radical. O problema não está no que a gente faz, mas na frequência em que a gente opera. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. A ideia é que a nossa realidade de fora é um espelho do nosso estado de dentro. Então, não adianta correr mais rápido para tentar mudar o reflexo. A gente precisa, na verdade, sintonizar o canal certo aqui dentro, e aí sim a imagem lá fora muda como consequência. A gente aprende desde cedo a cultura do se esforce mais. Se algo não está dando certo é porque falta força, falta empenho. Mas, por essa ótica, o esforço exagerado é, na verdade, um sinal de que algo está desalinhado. É como tentar abrir uma porta empurrando com toda a força quando, na verdade, ela abre puxando. Estar alinhado é achar o jeito certo, o fluxo e não arrombar a passagem. Tá, mas o que é essa tal de frequência? Não é um pensamento que passa rápido pela cabeça. É um estado de ser. É aquela ansiedade que fica no fundo, sabe? Ou aquela paz que a gente sente de vez em quando, a dúvida que não vai embora. Tudo isso junto forma o sinal que a gente emite para o universo, sem parar, 24 horas por dia. E essa frase resume tudo. As ações são importantes, claro, mas elas são secundárias. O que manda mesmo é a energia, o estado de ser de onde essas ações nascem. A pessoa pode fazer tudo certinho, seguir o script, mas se a frequência interna de falta, de medo, a realidade invariavelmente vai refletir isso de volta. E essa analogia é perfeita. A vida que a gente quer, com mais tranquilidade, com abundância, com clareza, ela já existe, ela está tocando agora, nesse exato momento, numa frequência específica. Não é algo que a gente precise criar do zero. A gente só precisa girar o nosso dial interno e sintonizar. O problema nunca foi a música, sempre foi a estação em que a gente estava sintonizado. Certo. Se é simples assim, como gerar o botão de um rádio, por que tanta gente fica presa em canais que só tem chiado e estática? O que é que causa essa interferência toda que nos impede de sintonizar a realidade que a gente quer? Bom, aqui estão os suspeitos de sempre. Aquelas crenças que rodam no fundo da mente, sabe? A teimosia em não aceitar a realidade como ela é agora, o medo de soltar o que já é conhecido, mesmo que seja ruim. Cada um desses pontos funciona como um ruído, uma estática que distorce o nosso sinal e nos mantém presos na frequência rasa. E essa imagem aqui ilustra o ponto de forma brilhante. A energia, a luz, ela já está ali, a lanterna funciona perfeitamente. Mas aquela crença inconsciente de que as coisas são difíceis ou eu não mereço, funciona como um dedo segurando o botão de desligar. A solução não é procurar uma lanterna nova e mais potente, é simplesmente tirar o dedo do botão. Ok, já identificamos o problema, já entendemos o que causa a estática. Agora, vamos para a parte prática. Como é que a gente muda de frequência de propósito? Como a gente finalmente tira o dedo desse botão? O mais importante aqui é entender que não é uma briga, é uma escolha. Primeiro, é olhar para o medo ou para a ansiedade e falar, ok, eu tô te vendo, sem se culpar por isso. Depois, é decidir qual estado se prefere sentir. Tipo, eu escolho sentir certeza agora. O passo 3 é o mais difícil para muita gente. Soltar a necessidade de controlar o como e o quando as coisas vão acontecer. E por último, simplesmente permitir, deixar fluir. Pensa em estar com sede. Existe o querer água a partir do pânico, daquela sensação de que se eu não beber agora, eu vou morrer. Essa é a frequência da falta. E existe o querer água com a calma, com a certeza de que a água está disponível e vai chegar. A água pode até chegar nos dois casos, mas a experiência, a jornada, é completamente diferente. E o universo, ele sente a diferença entre o pânico e a certeza. Isso nos leva para a analogia do rio. Tentar forçar a vida a ser do nosso jeito é como nadar contra a correnteza. É exaustivo, a gente não sai do lugar e só se cansa. Agora, entrar no fluxo é como boiar e deixar a correnteza te levar. A água não força o caminho, ela flui.
E nesse fluir, ela contorna os obstáculos e vai transformando a paisagem. Permitir é confiar no movimento natural da vida. Muitas vezes, o apego às velhas frequências, aos velhos problemas, vem do medo de perder alguma coisa. Mas, pensa bem, não dá para encher um copo que já está cheio até a borda. Soltar não é uma perda. É, na verdade, criar o espaço vazio necessário para que algo novo e melhor possa finalmente entrar na nossa vida. Certo. Então, o que acontece quando a gente finalmente consegue mudar de canal e começa a sustentar uma nova frequência? Como é a vida quando se está nesse estado de alinhamento? Quando a gente muda por dentro, o mundo lá fora não tem outra escolha a não ser responder. É como se fosse física, sabe? Uma nova frequência começa a atrair pessoas, oportunidades e sincronicidades que são compatíveis com ela. Não é mais preciso sair caçando as coisas. Elas começam a ser atraídas pela nova identidade que a gente sustenta. Mas um alerta importante, isso não é instantâneo. Pensa em plantar uma semente. Depois que você planta, tem um período de germinação, onde parece que nada está acontecendo na superfície. Essa é a fase mais difícil, a que exige confiança. A pessoa já mudou por dentro, mas o mundo lá fora ainda parece o mesmo. E é exatamente nesse ponto que muita gente desiste, sem saber que as raízes já estão crescendo fortes debaixo da terra. E durante essa transição, é super comum sentir um desconforto, um caos, às vezes até parece que as coisas pioraram. Isso não é um sinal de que algo deu errado. Pelo contrário, é como uma cobra trocando de pele. A pele antiga fica apertada, desconfortável, antes de ser finalmente deixada para trás. Esse desconforto é o sinal do crescimento. É a prova de que a velha realidade já não serve mais. Ok, vamos amarrar tudo isso agora. Se tem uma única coisa para levar dessa nossa análise, é uma mudança fundamental na forma como a gente enxerga a vida e o nosso próprio poder. Então, o ponto crucial é este. A vida que se tem hoje não é uma sentença final. É um espelho. Um espelho perfeitamente neutro que só está refletindo de volta a frequência que a gente tem sustentado. E a beleza de um espelho é que ele não tem opinião. Se a gente muda a nossa expressão, o reflexo muda junto, instantaneamente. Simples assim. Não tem nada para consertar lá fora, apenas para sintonizar aqui dentro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. O poder nunca esteve no futuro, na sorte ou nas circunstâncias. Ele sempre esteve e sempre estará na escolha do nosso estado interno, a cada novo momento. A questão não é onde a gente deveria estar, mas sim quem a gente escolhe ser agora. Porque essa escolha, no fim das contas, é o que define todo o resto.